Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Nós veremos do versículo de número 9 ao verso de número 19. Estamos estudando aqui na igreja algumas passagens do Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo. Isso mostra não apenas a unidade da Escritura Sagrada, mas isso mostra como que a fé em Cristo Jesus não é alguma coisa tão nova, tão recente, mas é algo que está fundamentada por anos e anos e anos na vida deste povo de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 18, do verso de número 9 ao verso de número 19, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Você já considerou que todos nós necessitamos de direcionamento nessa vida? Você já considerou que não importa quão experientes nós somos, há momentos nos quais nós necessitamos de orientação neste mundo? Não importa quais foram as nossas conquistas, qual a nosso grau intelectual, o fato é que em determinados momentos nós nos sentimos desorientados nessa vida, sem saber o que fazer e sem saber qual a melhor decisão a ser tomada. Talvez você possa se perguntar: por que todos nós necessitamos de direcionamento? Em primeiro lugar, por conta da nossa própria natureza. Nós somos seres criados. E como seres criados que nós somos seres limitados. Nós não conseguimos ver o futuro. Nós não conseguimos visualizar aquilo que vai acontecer dentro de 10, 5, 20 anos. Às vezes eu sei que é necessário, mas uma das coisas que me faz rir em toda reunião de planejamento estratégico é quando a pessoa diz: planeje a sua vida ou a vida da sua empresa nos próximos 10 anos. Eu nem sei se eu estarei vivo no próximo ano. É difícil, às vezes, você fazer um planejamento que seja tão preciso, porque todos nós somos seres limitados pela nossa própria natureza. Mas, em segundo lugar, pelo próprio propósito da criação. Deus não nos criou para sermos seres autônomos, mas nós somos seres dependentes e nós precisamos de Deus para termos o direcionamento correto nessa vida e nesse universo.
Eu gosto muito de uma frase do J.I. Packer, no livro dele, O Conhecimento de Deus, quando ele diz: viver no mundo de Deus, sem Deus, é uma das maiores crueldades que alguém pode se condenar. Viver no mundo de Deus, sem Deus, é uma das maiores crueldades que alguém pode se condenar. Mas nós necessitamos de orientação e direcionamento também por conta dos efeitos da queda e do pecado. Depois de Gênesis 3, depois que o pecado entrou no mundo, entrou na raça humana, o fato é que nós vivemos em um mundo quebrado, nós vivemos em um mundo caído, e nossa visão do futuro passou a ser ofuscada com tudo isso. Todos nós necessitamos de direcionamento. A questão básica e mais importante é: onde é que você encontra a fonte de direcionamento para a sua vida? Nesse texto que nós acabamos de ler, o escritor bíblico Moisés, ele faz um contraste entre duas fontes de direcionamento. A fonte de direcionamento pagã, versículo de número 9 até o versículo de número 14, e a fonte de orientação piedosa, do versículo de número 15 até o versículo de número 22. Para você entender melhor o texto, me deixa apenas conversar com você e dizer para você um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Esse livro é uma repetição dos 10 mandamentos. E essa repetição é feita neste livro logo no 5º capítulo. E os outros capítulos que vêm depois, 6º e até o final do livro, são apenas comentários de cada um daqueles mandamentos. Então, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é um comentário, ele está no contexto do comentário do 5º mandamento. Você se lembra que o 5º mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Mas você vai dizer, mas não aparece nesse texto, não aparece nesses capítulos aqui a ideia de pai e mãe. Não, porque o princípio do 5º mandamento não diz respeito apenas a pessoas, mas diz respeito a princípio de autoridade. Pai e mãe devem ser honrados, porque pai e mãe são autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida. Mas eles não são as únicas autoridades instituídas por Deus. Existem outras autoridades também. E nesses capítulos, desde o capítulo de número 16 de Deuteronômio, ele fala de algumas dessas autoridades. Se você observar, no capítulo 16, a partir do versículo de número 18, ele fala sobre os juízes, que era uma tarefa, eram aqueles que deveriam julgar a nação de Israel. No capítulo de número 17, ele fala sobre o rei, no versículo de número 14, a eleição do rei. No capítulo 18, ele fala sobre os sacerdotes, que eram outra fonte de autoridade. E agora, nesse texto que acabamos de ler, ele fala sobre o profeta. Então, aquele povo tinha sobre eles, o povo de Israel, que haveria de entrar na terra prometida, eles tinham sobre eles 4 autoridades específicas. O juiz, eles teriam sobre eles o rei, o sacerdote e o profeta. Caminhando de trás, para frente, por assim dizer, o profeta era aquele que trazia a palavra de Deus. O sacerdote era aquele que deveria instruir o povo e sempre relembrar o povo da palavra de Deus, determinando o que era sagrado e o que era profano. O rei deveria manter todas as condições para que a palavra pudesse ser praticada. E o juiz julgaria todas as causas de acordo com a palavra de Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ler aqui, que fala sobre o profeta que Deus haveria de levantar, está dentro desse contexto de princípio de autoridade. O que eu acho muito interessante quando nós observamos na Bíblia Sagrada é que tanto o sacerdote quanto o rei, o sucessor deles, era por uma questão de hereditariedade. O sacerdote Arão teve como seu sucessor seus filhos, Itamar, Eliezer e assim por diante. O rei Davi teve como sucessor
o seu filho, Salomão. E Salomão teve como sucessor o seu filho. Mas o sucessor do profeta não era por hereditariedade. O sucessor do profeta é por escolha de Deus. Era Deus quem escolhia quem é que haveria de ser um profeta. É por isso que diz aqui no versículo de número 15, o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês se levante um profeta. Era a iniciativa do próprio Deus e não por uma questão de hereditariedade. O que o texto aqui está falando sobre esse profeta e qual que é a relação que você tem entre esses duas ênfases que nós encontramos no texto? O texto está falando que as nações que estavam lá em Canaã, as nações que estavam naquela região da Palestina, antes dos judeus entrarem, eram nações que ouviam prognosticadores, versículo de número 14. As nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem, dão ouvidos, são orientados por prognosticadores. Vocês deverão ouvir, no versículo de número 15, o profeta que Deus vai levantar. A palavra ouvir aparece nos dois textos. E essa palavra ouvir é a conexão que você tem entre esses dois textos aqui. Então, nessa passagem que nós lemos, nós temos duas ênfases. A primeira ênfase é uma séria proibição. E a segunda ênfase é uma alegre promessa, uma abençoada promessa. Qual que era a proibição que existia aí do versículo de número 9 até o versículo de número 14? Ele fala sobre 9 coisas que o povo daquela terra fazia e que o povo de Deus não deveria fazer. Ele vai dizer, olha, a natureza dessa proibição é não aprendam com eles. Versículo de número 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis dos povos dessa terra. A palavra abominável significa alguma coisa que é repulsiva, alguma coisa que é detestável, algo que ofende os olhos. Sabe aquele tipo de coisa que às vezes você vê e se torna repugnante? Às vezes você não gosta da visão de tal maneira que você sai correndo para procurar um vaso sanitário e vomitar. É algo repulsivo. E o texto está dizendo, esse povo faz algumas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. O que eles faziam? E ele começa a descrever o que eles faziam. Em primeiro lugar, eles sacrificam seres humanos. Eles queimam seus filhos e as suas filhas em sacrifícios humanos. Você vai dizer, mas que nação tão pagã como esta? É muito interessante quando os romanos estavam conquistando a cidade de Cartago. Eles entraram na cidade de Cartago e eles encontraram uma área que estava repleta de ossos de crianças que eram queimados em oferendas aos deuses. Os romanos disseram, o povo dessa cidade é tão terrível que não pode restar não pode ficar um só. E eles decidiram exterminar toda aquela cidade de Cartago naquele momento. Antes de Cartago, na própria Canaã, quando o povo de Deus estava entrando, Deus diz, esse povo faz algo que é repulsivo aos olhos do Senhor, eles fazem sacrifícios humanos. Eles queimam seus filhos na esperança de poderem obter o favor dos deuses. Eles praticam adivinhação, eles praticam prognosticismo, eles praticam agouros, eles praticam feitiçarias, eles praticam encantamentos, eles praticam a necromancia, eles consultam mortos. Eles praticam magia e mediunidade. Incrível que essas 9 coisas que são condenadas aqui são coisas que atualmente são praticadas no próprio Espiritismo. Então, eu diria para você, abra os olhos. Se você tem qualquer inclinação, se você tem qualquer simpatia, digo, abra os olhos. Porque o texto está dizendo que essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor Deus. E o versículo de número 12 vai dizer assim, porque o Senhor Deus não acha apenas a prática abominável,
mas também os praticantes. Todo aquele que faz tal coisa é abominação aos olhos do Senhor. Por que essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus? Porque elas são tentativas de descobrir o futuro, tentativas de descobrir o oculto, tentativa de conhecer o amanhã, sem se submeter a Deus. São tentativas, de alguma maneira, de viver a vida e obter orientação e direcionamento neste mundo, tirando Deus de cena. Mas qual que é a maneira correta de você obter a sua orientação? Versículo de número 15 em diante vai dizer que Deus não permitiu e não deixou o povo dele entregue ao destino. Não deixou o seu povo entregue a si mesmo. Mas o Senhor Deus haveria de providenciar um meio correto de que o povo dele fosse orientado por ele. E esse seria um profeta de Deus que o próprio Deus haveria de levantar dentre aquele povo. Versículo de número 15 diz que aquele profeta seria do meio dos seus irmãos. Um profeta dentre vós. A ideia aqui é que haveria o princípio da identificação. Não seria nenhum ser extraterrestre, não seria nenhum estrangeiro entre o povo, mas seria alguém do próprio povo que pudesse se identificar com o povo. Alguém de carne, sangue, osso, personalidade humana, que pudesse de alguma maneira se simpatizar conosco. Versículo de número 16 e 17 diz que ele seria um mediador entre Deus e o povo. Ele falaria as palavras de Deus para o povo, mas ao mesmo tempo ele intercederia a Deus pelo povo. Ele seria um mediador. Da mesma maneira que Moisés foi um mediador, da mesma forma que Moisés foi um mediador entre Deus e o povo, esse profeta, levantado por Deus, seria um mediador entre Deus e o povo. Versículo de número 18 ainda diz mais, ele seria o verdadeiro porta-voz de Deus. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a mim, em cuja boca eu colocarei as minhas palavras. Alguém que falaria, e falaria com autoridade do próprio Deus, porque ele seria o porta-voz do Senhor Deus. E porque ele seria o porta-voz de Deus, qualquer pessoa que não escutar esse profeta, versículo de número 19 vai dizer, terá que prestar contas. Se Deus envia um profeta, se Deus envia um mediador, se Deus fala por meio desse mediador e coloca a palavra dele na boca desse mediador, qualquer pessoa que não atenta para as palavras desse mediador, prestará contas a Deus. E é engraçado porque o texto bíblico diz assim, esse mediador vai existir, e a garantia de que ele vai existir, de que ele vai surgir, de que ele virá, é o próprio Deus. O Senhor, seu Deus, fará isso. A garantia não era assim, se as circunstâncias estiverem positivas, vai surgir dentre vocês um mediador. Se vocês obedecerem em todo o tempo e forem bonzinhos, vocês ganharão presente de Natal e haverá um profeta. Não era nada disso. A garantia que era o Deus que havia prometido que aquele povo entrasse naquela terra, promessa essa que foi feita a Abraão há mais de 500 anos. Esse mesmo Deus que prometeu a terra, que vocês estão agora colocando o pé nela e possuindo a terra, esse mesmo Deus do pacto prometeu que haverá um profeta levantado por ele. Moisés morreria. E depois que Moisés morresse, o povo poderia se sentir órfão. Mas Moisés está dando para eles uma profecia dizendo, eu vou morrer, eu sou passageiro, mas Deus é eterno e Deus vai cumprir a palavra dele e ele vai levantar entre vocês um profeta e vocês deverão ouvir a esse profeta. É interessante porque o Novo Testamento identifica esse profeta como o próprio Jesus Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, do versículo de número 19,
Pedro e os outros apóstolos estavam pregando próximo ao templo lá em Jerusalém, e eles dizem assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Esse indivíduo é identificado pelos próprios apóstolos como sendo Cristo Jesus. E o texto ainda diz mais: todos os profetas, a começar de Samuel, todos quantos falaram, anunciaram este dia, o dia de Jesus. O Senhor suscitará um profeta, e a Escritura Sagrada diz que esse profeta sublime, levantado por Deus, é o próprio Jesus Cristo. E é muito interessante porque a Escritura Sagrada diz que Jesus Cristo, ele não apenas trouxe uma mensagem de Deus para nós, mas Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. No texto da liturgia, o primeiro texto lido nessa manhã, diz: ele é a revelação exata do ser de Deus. Muitas pessoas resplandecem a glória de Deus. O ser humano foi criado para resplandecer a glória de Deus, mas só um revela Deus. Nós cantamos um cântico que dizia: eu quero tocar-te, quero ouvir tua voz, quero ver tua face. Incrível que a face de Deus só pode ser vista na face de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus não apenas trouxe uma mensagem de Deus, ele é o próprio Deus. E o próprio Deus, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, diante de Moisés e diante de Elias, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. O texto que nós acabamos de dizer diz que Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Jesus é o profeta prometido por Deus lá na época de Moisés. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? A primeira coisa que nós fizemos foi explicar o texto. Divide em duas partes, falamos da maneira pagã, como as pessoas buscavam orientação, e a maneira piedosa, por meio desse profeta que vem de Deus. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida? Se Jesus é o profeta de Deus e se nós devemos ouvir Jesus Cristo implica em rejeitar todos os outros meios de orientações pagãs. Versículo de número 9 a 14 diz: vocês não aprendam com os pagãos. Não tentem descobrir os segredos divinos da maneira como os pagãos fazem. Mas você vai dizer: pastor, mas hoje em dia nós não temos sacrifício humano. O que acontece? Sabe que hoje em dia você tem muitas pessoas que buscam conhecer o futuro, conhecer os desígnios de Deus, os segredos de Deus para a vida delas, por outros meios. Por exemplo, toda forma de adivinhação é abominável aos olhos do Senhor. Toda aquela tentativa de ler a palma da sua mão pelos traços que aparecem aqui. No meu tem um M, eu sou casado com uma senhora cujo nome começa com isso, né? Mas todas essas ideias de ler, de alguma forma, o seu futuro por meio da palma, isso é abominável aos olhos do Senhor. Toda a ideia de muitas vezes buscar alguns sinais específicos, astrologia, horóscopo. Tem algumas pessoas que não saem de casa se elas não leem seu horóscopo. Onde elas colocam toda a fonte de orientação delas naquela perspectiva do horóscopo, da astrologia. Existe um negócio chamado hidromancia, consultar os deuses pelas águas. Necromancia, a prática espírita de tentar ouvir o direcionamento e as vozes dos mortos. Quando algum espírito maligno vai fazer mímica
da voz de alguém que você conhece. Todas essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. Existem alguns evangélicos que ainda tentam ouvir a voz de Deus e ter algum direcionamento por uma maneira que não foi a maneira estabelecida pelo profeta Jesus Cristo. Tem alguns evangélicos que querem ter as suas orientações por sonhos, profecias, visões, coisas que já foram usadas por Deus no passado, mas desde que Jesus Cristo se revelou, o escritor de Hebreus diz: agora Deus nos fala pelo Filho que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Tentar descobrir os segredos de Deus por meios que não são meios estabelecidos pelo próprio Deus é uma atitude abominável. E se você crê que Jesus Cristo é verdadeiramente o profeta de Deus, você vai rejeitar essas maneiras pagãs de tentar manipular a divindade para te trazer os segredos da divindade. A segunda lição importante para nós aqui nesse texto é que ouvir Jesus Cristo significa atentar para as palavras de Jesus como sendo palavras do próprio Deus. Ele é o porta-voz de Deus. Aquilo que ele falou deve ser compreendido como sendo a revelação do próprio Deus. Se ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por que muitas vezes nós tentamos obter a nossa salvação pelo esforço próprio? Por que inúmeras vezes nós tentamos conquistar a nossa salvação por outros meios? É interessante porque na época do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo antes de Jesus, os profetas que vieram antes de Jesus, eles diziam: assim diz o Senhor, e eles davam a profecia deles. Jesus não falou dessa maneira. Jesus não disse: assim diz o Senhor. Jesus disse: em verdade, eu vos digo. Ele está dizendo que a sua palavra é palavra com autoridade, porque a palavra dele é a palavra do próprio Deus. Para ouvirmos Jesus Cristo, nós precisamos compreender como é que Jesus fala conosco. Jesus fala conosco por meio da sua palavra, hoje escrita, a palavra de Deus. E aqui uma coisa muito interessante, nós acabamos de cantar também um cântico que diz: quero tocar-te, quero ouvir tua voz. Se você quer tanto ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Deus fala ao seu coração por meio das Escrituras Sagradas. É interessante notar, porque lá no capítulo de número 17 diz que o rei, quando ele era ungido como o rei sobre Israel, a primeira coisa que ele deveria fazer seria pegar uma cópia do livro sagrado, escrever aquela cópia de próprio punho, ter aquela cópia na cabeceira da sua cama e ler todos os dias a palavra de Deus, para que ele tivesse o temor do Senhor. Se você diz que é um cristão, se você diz que é um filho do rei, se você diz que é uma filha do rei, por que você não lê a Bíblia todos os dias? Por que você tenta, de alguma maneira, fazer algo que a Escritura Sagrada te orienta a não fazer? Se nós cremos que Jesus Cristo é o profeta de Deus, nós temos que entender que as palavras de Jesus são palavras do próprio Deus. Elas não são apenas sugestões, elas são revelação do próprio Deus. Para ouvirmos a Cristo Jesus, deveremos compreender que Jesus fala conosco por meio das Escrituras Sagradas, por meio da palavra de Deus. Deixa eu contar uma pequena ilustração para vocês. Diz que em alguma época passada tinha um indivíduo que era um mascate. Pais, expliquem em casa depois para as crianças o que significa um mascate, porque provavelmente elas não têm a mínima ideia do que existe isso depois da maneira de comprar hoje, né, pelo Mercado Pago, Mercado Livre. Ninguém sabe o que é um mascate mais. Você simplesmente vai na internet e faz uma compra. Mas o mascate era aquele indivíduo que viajava pelas cidades com uma mala e vendendo coisas que aparentemente as pessoas naquela região não tinham. Vestido de
eu vou usar os nomes, alguns vão entender, mas Chita, e algumas dessas coisas assim. Vai ouvir Almir Sattler, tem uma música de Almir Sattler sobre o mascate que vocês vão entender claramente sobre o que eu estou falando. É a maneira mais fácil, talvez, né? E aquele indivíduo chegou em uma determinada cidade, e naquele povoado, naquela cidade, existiam 3 moças solteiras. Elas queriam muito casar, mas elas já haviam tentado de tudo e elas não conseguiam se casar, elas estavam solteiras, e o mascate ficou sabendo daquilo. Ele abriu a mala e disse: eu tenho aqui dentro da minha mala algo que, se vocês utilizarem corretamente, eu garanto, no próximo ano voltarei aqui e vocês estarão casadas. E elas ficaram todas deslumbradas com a propaganda do mascate. E quando ele abriu a mala, ele vendeu para cada uma delas um espelho. 1 ano depois, ele voltou ali. E ele disse: quero conhecer aquelas 3 moças. E 2 chegaram para ele e disseram: você nos enganou, nos vendeu e para nós não funcionou. E uma terceira diz: eu estou casado. E ele diz: mas como que vocês utilizaram o espelho? Uma disse: olha, era uma coisa tão bonita, tão preciosa, que eu guardei no sótão da minha casa. De vez em quando eu limpava o sótão, eu descobria, dava uma olhada nele, dava uma ajeitada, uma arrumadazinha e voltava ele de volta lá. E a outra disse: olha, eu também vi que era alguma coisa tão preciosa que eu coloquei um quarto reservado da casa, que as pessoas geralmente iam lá assim 1 vez por mês e tudo mais, e aí quando eu entrava naquele quarto eu via e também dava uma ajeitada, mas foi isso. Ele dizia: a terceira, como que você utilizou? Ela diz: eu coloquei diante da minha cama. A primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era olhar para ele, e a última coisa que eu fazia antes de dormir era olhar para ele. Então eu já acordava, dava uma ajeitada, dava uma arrumada, e logo ela encontrou um pretendente. Não é? É interessante observar que muitas vezes é isso que nós fazemos com a Bíblia. Nós achamos a Bíblia alguma coisa tão preciosa, achamos a Escritura Sagrada algo tão belo, que nós compramos a Bíblia e colocamos na nossa estante. Compramos a Bíblia de Genebra, compramos a Bíblia da fé reformada, compramos a Bíblia das mulheres, a Bíblia do homem de negócio, a Bíblia do adolescente desobediente, a Bíblia do adolescente obediente. Tem Bíblia para tudo agora. E você sempre, Bíblia com letras coloridas, Bíblia que tem mapas, Bíblia... E nós colocamos na estante da nossa casa, e a estante da nossa casa fica repleta de Bíblias. Temos a Bíblia em vários lugares, menos dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Se você acredita que Jesus é o profeta de Deus, você precisa ouvir as palavras de Jesus e ver como é que Jesus fala contigo. Ele nos fala por meio dessa palavra escrita. Em terceiro e último lugar, ouvir Jesus implica em esperar fielmente por ele. O povo de Israel deveria aguardar a revelação de Deus sobre esse profeta sublime. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que nós devemos aguardar o retorno desse profeta sublime que já se revelou em Cristo Jesus. Acontece que muitas vezes nós somos impacientes. Nós queremos tanto um direcionamento de Deus, queremos tanto que o Senhor Deus nos fale, e quando não vem na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, nós somos impacientes, tão impacientes quanto o rei Saul. A Escritura Sagrada diz que Saul, no finalzinho da sua vida, depois de ter desobedecido a tanto, depois de ter perdido o reino, ele tentou ouvir Deus, e ele procurou Deus pelo Urim e o Tumim, nada. Ele procurou o Senhor Deus por outras pessoas que falassem a ele, nada. E ele foi e procurou uma médium em Endor, e cometeu pecado abominável ao Senhor Deus. Outras maneiras, nós somos tão exigentes que nós aceitamos que Deus nos fale só se Ele nos falar da maneira como nós queremos. Você só identifica o que é milagre, alguma coisa ultra, super, diferente daquilo que você tem vivido. Você só identifica a intervenção de Deus se for por meio de um arcanjo que vier e aparecer diante de você, e você poderá contar até as penas da asa do arcanjo.
mas você não acredita que Deus pode falar ao seu coração por meio da Escritura Sagrada, por meio de um sermão pregado, por meio de um irmão que traz a palavra de Deus para você. Mas se Jesus é o profeta de Deus, nós precisamos esperar por Ele. Quando estamos passando por aflições e desorientados, não pense que você está abandonado. O Senhor Deus não te deixou abandonado, mas Ele levantará um profeta do meio de vós. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? O profeta sublime prometido por Moisés é Jesus Cristo. A própria palavra de Deus o identifica como sendo Jesus Cristo. Você não tem que sair daqui curioso para saber sobre quem Moisés estava falando, porque a própria Escritura Sagrada, os apóstolos dizem para você sobre Jesus que ele estava falando. O próprio Deus Pai vai dizer, é sobre Jesus que ele estava falando, então ele diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Se Jesus é o profeta sublime, você tem ouvido Jesus Cristo por meio das Escrituras? Você realmente acredita que Jesus fala ao seu coração por meio da Escritura Sagrada? Qual tem sido o seu compromisso com a leitura bíblica? Você lê a Bíblia Sagrada desejoso de ouvir a voz de Deus? Desejoso por ouvir o direcionamento do Senhor Deus? Ou você, na sua leitura bíblica, às vezes é tão descuidado como aquela mulher que chegou para o pastor da igreja e disse, pastor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu perdi os meus óculos, eu não tenho a mínima ideia de onde eu deixei os meus óculos, e eu não consigo mais ler a Bíblia. O pastor disse, por isso não, eu vou visitar a irmã durante essa semana, e eu mesmo leio a Bíblia para a senhora. Se a senhora gosta tanto de ler a Bíblia, eu faço questão de, eu lerei a Bíblia para a senhora. Ela diz, por favor, pastor, faça isso, porque já está me fazendo falta, sabe? E quando o pastor chega na casa da irmã, ele diz, olha, eu vim rapidamente de um compromisso que eu tinha em uma repartição pública nesse exato momento. Eu não trouxe a minha Bíblia, mas eu quero ler a Bíblia com a senhora. A senhora poderia pegar a sua Bíblia e eu leio a partir da Bíblia da senhora? Ela diz, claro, pastor, está lá no quarto, eu vou pegar e tal. E quando ela volta com um sorriso, sem graça. Ela diz, achei meus óculos. Estavam dentro da Bíblia. Então, muitas vezes somos tão displicentes que nós não lemos a Escritura Sagrada. Você acredita que os ensinos contidos na Bíblia são os ensinos do próprio Deus para você? A sua vida é pautada, é moldada pelos ensinos da Bíblia? A sua maneira de tratar a sua esposa, a sua maneira de tratar os seus filhos, seus netos, seus irmãos em Cristo Jesus, é pautado pelos ensinamentos bíblicos? A sua maneira, mulher, de tratar o seu marido é mais pela cultura ao redor, que diz como você deveria fazer, ou pela Escritura Sagrada, que diz como que Deus quer que você o faça? Você acredita que Jesus é o profeta de Deus, então você acredita que a palavra que ele falou, registrada aqui, molda a sua vida? E aí eu tenho uma última pergunta para você nessa manhã. Você que participa dos cultos todos os domingos, você participa do culto e você vem para o culto na expectativa de que Deus falará com você? Talvez uma das piores coisas, a única razão para que você venha para a igreja arrastado, com sentimento de monotonia, com aquela falta de alegria no seu coração, é a sua descrença de que Deus pode falar ao seu coração no culto público. O culto público é uma audiência pública que você tem com Deus. E Deus fala. E se você entender isso, você sairá da sua casa com tamanha alegria no seu coração, porque você participará dessa audiência pública onde Deus falará ao seu coração. Mas se você não faz isso, aos domingos, não vai ser muito difícil para você ficar em casa, não é? No aconchego da sua... Você não acredita que Deus vai falar com você no culto?
Então você fica na sua casa, no conforto, preparando o almoço para que toda a família reunida aqui esteja, porque é mais importante a família reunida do que eu ouvir a palavra de Deus na minha audiência pública, no culto público. Ou então talvez você não terá nenhuma dificuldade em ir para a praia, ir para o campo, planejar a sua viagem de tal maneira que o domingo seja sacrificado e você não vai ter alegria de ouvir a palavra de Deus nessa audiência pública. Se você acredita que Jesus é o profeta de Deus e ele fala ao seu coração por meio da palavra de Deus, esses momentos de estudo e exposição da palavra deveriam ser suficientes para arrancar a monotonia do seu coração, colocar no seu coração alegria. No texto pregado domingo passado, Deus deu uma ordem para o povo na celebração da Páscoa. E tinha um elemento naquela celebração que muitas vezes faz falta nos cultos públicos. Era alegria. Vocês prepararão uma festa ao Senhor. Mas você muitas vezes não tem essa alegria, essa sensação de festa no culto público. Porque de fato você não acredita que Deus vai falar ao seu coração. Então será monótono para você. O que tem que mudar, então, não é a liturgia do culto, não é o pregador, mas a chave da mudança está dentro do seu coração, dentro da sua mente, na sua fé, na sua crença.